Oi, todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Verônica Spar e você está no Sparrices. Hoje nós damos início, finalmente, à nossa leitura coletiva de Outlander, A Viajante do Tempo. Se você não sabe que projeto é esse, é um projeto aqui do canal, onde nós vamos ler parte a parte, né? Na verdade, vocês estão lendo aí da casa de vocês e eu daqui, parte a parte do primeiro livro da série Outlander, da Diana Gabaldon. E vamos conversar parte a parte sobre esses livros. Portanto, como nós estamos fazendo esse projeto acontecer parte a parte, pode ser que uma coisinha ou outra acabe saindo aí de spoiler, vocês me perdoem se isso acontecer. Vou tentar fazer com que não aconteça, mas é meio que impossível uma série tão grande quanto esta, você não permitir que nada de um livro para o outro apareça aí, tá certo? Para começar, então, nós vamos falar da primeira parte desse livro, Inverness 1945. Nessa primeira parte, nós somos apresentados a Claire e ao Frank Randall, o casal que acabou de sair da Segunda Guerra Mundial. Eles atuaram durante esse período de guerra, ele como um oficial, não é dito muito o que ele fazia, e ela como uma enfermeira. Apesar de terem atuado na guerra, eles não estavam juntos, e apesar de serem casados há 8 anos, aí a guerra meio que os afastou. Então, uma segunda lua de mel é uma oportunidade que eles têm também de se reconectarem. Mas o lugar para essa segunda lua de mel, ele não é escolhido à revelia. O Frank é um historiador e um pesquisador renomado, e ele quer entender mais das suas raízes, principalmente sobre um antepassado em específico, que é o Jonathan Wolverton Randall. Então vocês guardem bem este nome, porque ele vai aparecer muito daqui por diante. E aí ele quer entender qual era o papel que esse cara ele desempenhava, porque ele era um oficial da coroa britânica no século XVIII, e ele queria entender que papel é esse que ele fazia ali, principalmente qual foi a importância que ele teve durante o segundo Levante Jacobita. Levante Jacobita são insurreições que aconteceram na Escócia, principalmente ali nas Terras Altas, de pessoas que não aceitavam, por assim dizer, aqui é uma explicação muito rasa, que o rei fosse outro que não Jaime II ou seu filho Charles Stuart. Então eles queriam que a família Stuart voltasse ao poder da coroa. E, portanto, eles não obedeciam às ordens do rei que estava então empossado. Haviam várias questões aí por baixo disso, mas a principal, só para dar uma luz aqui, é basicamente isso. Isso aconteceu de 1688, se não estou enganada, a 1746, né? Então, ele teve um papel, ele desempenhou um papel durante esse período e o Frank quer entender mais de quem era esse oficial. Então, eles partem ali para Inverness. Eles chegam nesse lugar em uma data inusitada, que é no Festival da Primavera, chamado Beltane. Você aqui, brasileiro como eu, talvez não saiba o que é Beltane. Beltane é a comemoração não apenas do Festival da Primavera, mas é também uma data celta e é também parte da roda do ano, que ainda é comemorada por muitos povos pagãos. É quando você comemora as colheitas, quando você comemora a vinda da luz, do dia, quando você comemora aquilo que você pôde colher de produtivo, as flores, é uma data muito alegre. E para as pessoas que acreditam muito nessa parte mais mística, é também a data onde o deus e a deusa se encontram, né? E por isso é uma data muito fértil, uma data muito próspera, uma data muito bonita, mas é uma data também onde o véu entre os mundos, entre o nosso mundo e outros mundos tantos, ele fica mais raso. Portanto, é comum visita de fantasmas, visita de antepassados, né? Não apenas nessa data, mas também na data All Hallows, que talvez você conheça como Samhain. Aqui, essa data ela acontece diferente para os dois hemisférios, né? No hemisfério norte isso acontece em 1º de maio, no hemisfério sul isso acontece em 31 de outubro, tá? Então eles chegam lá em maio e está acontecendo o quê? O Beltane. E bom, a moça que a senhora que os recepciona explica que é uma data muito importante para eles, que eles sim acreditam que são visitados pelos seus antepassados e que há comemorações acontecendo. Eles ficam pouco tempo nessa cidade porque o Frank encontra um reverendo disposto a ajudá-lo nas suas pesquisas, então eles partem para a casa desse senhor.
Chegando lá, a Claire vai conhecer a senhora Graham, que ela trabalha na casa desse reverendo, e ela vai explicar um pouco mais dessa mística toda envolvida, não apenas na data em si, mas também na vida da Claire, porque ela vai fazer uma leitura, a Claire vai ficar meio assim, porque ela vê, enfim, leiam que vocês vão entender a leitura, vou dar spoiler não. E bom, depois da explicação, depois de tudo acontecido, a Claire, ela resolve que precisa preencher o seu tempo. Porque afinal de contas, o Frank também tá fazendo ali as suas pesquisas, não tem como ficar parando todo o tempo para dar a atenção que ela gostaria de ter. E nesse período ela precisa se distrair com alguma coisa e ela passa a se interessar por botânica. Entre esses interesses, vocês vão ver que decorrem muitas coisas até chegar nesse interesse dela. Ela percebe que é uma pessoa um pouquinho sem raízes e que gostaria realmente de ter raízes com seu marido, porque ela foi criada pelo tio dela, o tio Lamb, que era um arqueólogo, portanto viajava muito, então ela estava sempre num lugar diferente, a educação dela foi diferente, ela nunca teve um lugar para chamar de seu lar. E ela queria muito que isso acontecesse ali com o Frank, que tudo desse muito certo, tava com esses planos. Voltando à botânica, ela se interessa por uma planta. Como que eles veem essa planta? Bom, eles vão visitar um lugar chamado Craig Nadum, que é um círculo de pedras, ali um ponto turístico. E a senhora Graham fala que vai acontecer uma comemoração secreta naquele lugar, e o Frank fica super curioso para ver o que vai rolar ali, né? A Escócia registra mais de 175 círculos de pedras para vocês visitarem, então assim, calma, vocês vão encontrar círculos de pedras por lá, tá bom? Druidisas vão fazer uma comemoração e ele quer entender qual o papel delas nisso aí, porque o Frank é uma pessoa completamente cética. Nesse ponto, a Claire também. Eis que eles vão ver essa comemoração, a Claire fica se sentindo a todo momento muito mal, ela fica se sentindo como se o círculo de pedras estivesse falando alguma coisa com ela, como se ela não tivesse que estar ali, como se ela estivesse no lugar errado. E, enfim, depois que isso passa, ela vê lá a plantinha e ela resolve que vai voltar para buscar, porque ela se interessou muito por aquela planta que não é tão comum por lá. A planta é a Myosotis, aqui no Brasil chamada de Não Me Esqueças, por isso que o nome do clube de leitura do qual eu faço parte é Clube de Leitura Não Me Esqueças. E ela volta para buscar então a Myosotis lá. Só quando ela volta, coisas acontecem neste círculo de pedras, e aí vocês vão ter que ler. Se vocês leram, vocês sabem do que eu estou falando. E eis que a Claire vai aparecer em 1743. É isso, minha gente. Não apenas isso, mas ela cai em um momento muito ruim para ela, porque tá acontecendo um embate entre os soldados da coroa britânica e alguns dos insurgentes escoceses das terras altas. E daí que ela sai correndo, porque obviamente você não vai ficar ali no meio de um tiroteio, e ela acaba parando nos braços, então, daquele antepassado do Frank, o Jonathan Wolverton Randall. Como ele trata a Claire? Bom, leiam que vocês vão descobrir. Digamos que ela vai ser meio que resgatada pelo lado dos insurgentes, dos escoceses, mas ela é tida como uma espiã. Veja bem, você encontra uma mulher com uma roupa que talvez na sua cabeça, na sua concepção de moda daquele tempo, ela estivesse de camisola, né? Completamente suja, completamente desnorteada, com a cara de perdida, dizendo pra você que foi assaltada, você não, essa conversa pra você não pega, porque ela tava sendo bem boca suja antes de você resgatar, né? E, bom, você fica tão desconfiado ali, está no meio de uma guerra, você vai ficar ressabiado. Então eles levam ela desconfiados de que talvez ela seja uma espiã. Nesse grupo há um personagem muito importante, que é Jamie Fraser. Ele não se apresenta diretamente assim a Claire, por uma questão de preservação da sua identidade, porque ele é um procurado da justiça, mas ele está com o braço quebrado e ela vai ajudá-lo. De muitas maneiras, com muita macriação. Vocês vão ter que ler porque é muito engraçado essas partes, gente. E no meio disso tudo, ela é levada então à fortaleza, né? O lugar onde eles ficam, que é o castelo de Lihô. E a partir daí, a gente conversa semana que vem. Essa é a primeira parte, esse foi um grande resumo. E o que eu gosto dessa primeira parte? Eu gosto da exploração da data de Beltane, é uma data muito importante para mim também. Eu gosto da questão de explorar essa questão mística de você saber que o véu entre os mundos fica um pouquinho mais frágil, que talvez a sua ligação com outras coisas ela seja um pouco maior. Acho muito interessante usar essa
questão dos círculos de pedras. Não tenho muita certeza do que de fato aconteciam naqueles círculos. Não se sabe se eram lugares de oração, de sacrifícios, de realmente reunião de outros povos pagãos para suas adorações, ou se tinha algum outro sentido para aqueles povos mais antigos. Cada um fala uma coisa, acredita num tanto, mas é-se sabido que esses lugares têm uma energia, sim, diferente. E bom, eu gosto também dessa parte que explora um pouco a guerra. Algumas datas nesse comecinho estão incorretas, mas não é questão de tradução. É uma questão realmente que Diana, sem querer, escorregou no tomate aí no começo do seu livro, mas a gente finge costume e vamos, que dá tudo certo, tá? A exploração que ela faz e o detalhe que ela dá dos povos de uma maneira que você se sinta também inserida em épocas diferentes. Porque é difícil você fazer essa questão de inserir um personagem em um lugar como a Escócia, e aí você dá detalhes da Escócia moderna e dar detalhes da Escócia no século XVIII. Né? E ela faz isso com muita maestria, então a gente sabe a diferença da localização, de onde estamos e o que é que está acontecendo, e os costumes e a maneira dos personagens conversarem, se portarem, falarem, é muito interessante. E é isso, gente, eu gosto muito dessa introdução porque já acontece muita coisa nesse primeiro pedaço de livro, a gente já fica, Senhor da Glória, o que é que tá acontecendo aqui? E aí você já fica pensando, mas gente, e o Frank? E as pessoas? E ninguém viu essa mulher sumir? E você já vai montando aí sua teoria, né? Você já vai embolando a sua cabeça para tentar descobrir o que aconteceu e como aconteceu e por que com ela. E é isso, a gente se encontra então na próxima semana para dar continuidade nessa leitura gostosa e para descobrirmos juntos mais um pouco sobre essa história fascinante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, eu espero que vocês tenham gostado desse começo de leitura, não esqueça de curtir e deixar o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo no coração de todos e até lá!